Volta conversando com o doutor Diego Cazé, advogado, conosco ao vivo aqui nos estúdios da rede do Sistema Arapuã de Comunicação e do programa Rede Verdade. Há uma discussão em relação a essa questão da denúncia de Bolsonaro, principalmente os aliados de Bolsonaro que falam: se o Bolsonaro quisesse, ele teria dado golpe. Como é que Bolsonaro vai pagar por um crime se ele não cometeu, se o Lula assumiu, que está aí todo mundo em cada função, etc e tal. A discussão não é essa, não é, doutor? É a tentativa? Exatamente, Bruno. Isso é importante quem está nos acompanhando de compreender. A legislação brasileira, inclusive uma lei especificamente de 2021, e curiosamente ela foi promulgada pelo próprio Jair Messias Bolsonaro na condição de presidente da República à época, sem nenhum veto, sem nenhuma ressalva, ela criminaliza a tentativa de abolição ao Estado Democrático de Direito mediante violência ou grave ameaça que impeça o exercício dos poderes constitucionais. É prevista uma pena, inclusive, mínima de 4 a 12 anos para a tentativa de golpe de Estado. São as duas acusações que pesam nessa denúncia contra o ex-presidente Bolsonaro e contra os demais denunciados. Então, a mera tentativa, ela é suficiente para a materialidade do crime. Aí se discute, mas se eu compro uma faca, idealizo matar um adversário e não chego a concretizar, eu não posso ser punido por isso. Isso fica no plano das ideias, é o direito penal do inimigo. E, de fato, não se pune no Brasil as ideias, o campo ideal. E o que deve o STF, por exemplo, se debruçar na instrução processual, porque isso é uma discussão de mérito, é se isso fugiu ao plano das ideias e foi, de fato, uma tentativa. Se houve, por parte de alguma fala do presidente Bolsonaro, por parte de alguma conduta, feita uma ameaça ao Estado Democrático de Direito, se ele agiu de alguma forma que foi violenta ou induziu a violência contra as instituições do Estado Democrático de Direito, que pudessem provocar o golpe de Estado ou a sua abolição. Então, assim, é importante que a gente até compreenda, Bruno, por quê? Por que o legislador, em 2021, tentou, a mera tentativa foi criminalizada? Porque se chegássemos a ter um golpe de Estado, se chegássemos a abolir o Estado Democrático de Direito, talvez, certamente, não estaríamos aqui podendo comentar sobre esse cenário. Certamente não haveria a sessão de julgamento do STF, ou sequer haveria o STF. Não é tão distante relembrar a fala infeliz de um dos filhos do então denunciado e, na época, presidenciável Jair Messias Bolsonaro, no sentido de que para fechar o STF bastava um cabo e um soldado, uma fala infeliz, que vai ser relembrada agora nessas discussões processuais, porque certamente essas falas, enquanto presidente, aquelas farpas trocadas institucionalmente enquanto gestão do presidente Bolsonaro, serão discutidos se eram elementos de convicção do dolo, né? Se aquilo ali já era, por exemplo, a ameaça ou a violência. A discussão técnica não é se, mas ele não conseguiu dar o golpe, se ele quisesse dar o golpe ele conseguiria. A mera tentativa configura o crime. Isso previsto em lei, não é por ser Bolsonaro contra qualquer um. A discussão é, houve uma ideação, isso foi discutido no plano das ideias, ou houve uma tentativa? Para caracterizar a tentativa, caberá à PGR, a Procuradoria-Geral da República, que ofereceu a denúncia contra Bolsonaro e os demais, comprovar no processo que houve, por parte dele, em algumas falas, uma ameaça ao Estado Democrático de Direito. E aí você relembra alguns episódios como a tentativa de descredibilização das urnas eletrônicas. Tudo isso, no campo político-social, pode vir à tona e, se estiver atrelada à investigação da Polícia Federal e elemento do processo, poderá confirmar um dolo de tentativa, mas a mera tentativa já é o crime, Bruno. Doutor Diego Cazé, muito obrigado pela entrevista conosco, um grande abraço e boa sorte na sua caminhada, tá? Obrigado, Bruno, é um prazer sempre estar aqui contribuindo para os debates na Arapuã, conte comigo. A você que está nos acompanhando, nosso muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Chegando agora a Marília Lima, ao vivo. Lembrando que eu volto amanhã às 13h30 no nosso encontro diário aqui na TV Arapuã. E no rádio, estou sempre de segunda a sexta-feira, ao lado de Clilson Júnior e Luiz Torres, lá também no nosso programa Arapuã Verdade. Marília, como vai você? Tudo bem? Boa tarde, querida.